como um exemplo um pouco mais concreto e um pouco mais complicado e um pouco mais completo de tudo isso que a gente viu até agora, dessas topologias, principalmente topologia produto e topologia quociente. Eu queria ir um pouco além nessa coisa de grupos topológicos. Então, eu queria definir mais ou menos, eu espero que todo mundo já saiba o que é um grupo. Então eu vou passar assim bem rapidamente. A gente já falou sobre espaços vetoriais topológicos. Um espaço vetorial tem uma operação de soma. Com essa operação de soma, ele é um grupo. Muita coisa que a gente fez para espaço vetorial topológico vale, na verdade, para grupos, né? Por isso eu fiz questão de não usar o produto por escalar, né, em lugar nenhum. A gente usou a soma e a gente usou a inversa, né? Um grupo é um conjunto onde você tem duas operações, um produto e uma inversa, né? Aí o grupo ele tem elemento neutro, até para essa inversa fazer sentido, né? Porque a inversa é o cara que você multiplica e dá o elemento neutro, né? Exemplos de grupos são os números reais com soma, os números reais não nulos com o produto, né? Rn com a soma é um exemplo de grupo. E todos esses são grupos comutativos, né? Tanto faz você multiplicar A por B ou B por A. Então, provavelmente o exemplo de grupo não comutativo, primeiro que a gente vê, eu acho que é quando a gente fala de matrizes, né? A gente tem o produto de matriz, no fundo é composição de transformações, né? Não é uma coisa comutativa. Então, produto de matrizes não é comutativo, né? Se a gente se restringir a matrizes n por n, que correspondem a transformações lineares de Rn em Rn, se a gente se restringir a esse caso, e as matrizes inversíveis, então a gente tem um grupo. O produto de matrizes satisfaz tudo que um grupo tem que satisfazer, é associativo e tal. Eu não vou listar aqui não, mas a gente tem essas duas operações, né? E a gente vai dizer que esse grupo, além de ser um grupo, é um grupo topológico quando a esse grupo tiver associada uma topologia e essas duas operações forem contínuas nessa topologia, né? A inversa, como é a inversa dela mesma, a inversa da inversa é a identidade, então ela não só é contínua, como a inversa dela também é contínua, né? Então ela é um homeomorfismo. Ela leva abertos em abertos e traz abertos de abertos, né? O produto é exatamente como a gente viu a soma lá no caso dos espaços vetoriais topológicos, né? Quando você fixa uma coordenada e mexe só com a outra, você tem uma aplicação contínua que, pela definição de grupo, é inversível. Multiplicar por um g, para inverter isso é só multiplicar por g a menos 1, né? E a inversa tem exatamente a mesma cara, então ela também é contínua, né? Multiplicar por um número à esquerda é uma operação contínua. A direita também é a mesma coisa, multiplicar à direita é uma operação contínua, né? Só para deixar claro, eu estou falando dessa operação aqui, né? Fixado um elemento G do grupo, multiplicar pela esquerda. É isso daqui, né? E a gente poderia também falar de multiplicar pela direita. Essa operação é contínua porque a gente viu que levar H, que é quem está variando, o G está fixado, levar H no par GH é uma operação contínua lá na topologia produto, né? A gente falou de espaços vetoriais topológicos justamente porque a gente estava falando de topologia produto, né? Então a gente pegar só o H, né, só o grupo G, e jogar dentro de Gzinho cartesiano G, era isso aqui, né? Isso é um homeomorfismo, né? Em particular é contínuo, então quando a gente pega um Hzinho aqui e leva em G H, isso é contínuo, é uma operação contínua, e depois o produto é contínuo, então se o G está fixado, só pegar qualquer coisa e multiplicar por G,
é uma operação que não só é contínua, como é inversível, e a inversa, como tem exatamente essa mesma cara, também é contínua. Então é um homeomorfismo, né? Isso talvez seja a principal propriedade dos grupos topológicos, e é isso que permita com que, se você souber como é que são as vizinhanças de um ponto, você sabe como é que são as vizinhanças de qualquer ponto, né? Nos grupos a gente tem um ponto especial, né? Tem um elemento especial que é a identidade, né? Se fosse lá em Rn ou no espaço vetorial seria o zero, que é o cara que você soma e não acontece nada, né? A identidade, no caso das matrizes, seria a matriz identidade. Quando você multiplica por outra matriz, não acontece nada, né? Então os grupos têm um elemento chamado elemento identidade, que a gente vai denotar pela letra E, né? E aí as principais... Tem duas propriedades básicas assim de grupo topológico que eu queria chamar a atenção e que a gente já viu para espaços vetoriais topológicos. A demonstração é idêntica. A primeira propriedade é consequência dessa coisa de multiplicar por G ser um homeomorfismo, quer dizer, pega a vizinhança daqui, leva em vizinhança de lá e traz vizinhança de lá para a vizinhança daqui, quando você inverte a operação, né? Então, se você conhecer as vizinhanças, por exemplo, da identidade, você conhece vizinhança de qualquer ponto. É só pegar e transladar essas vizinhanças, né? Exatamente como no caso dos espaços vetoriais topológicos, né? Tem mais uma outra coisa que é consequência do fato da inversa ser um homeomorfismo, que é quando você pega uma vizinhança da identidade e você inverte, como a inversa mantém a identidade fixa, então a inversa também é uma vizinhança da identidade, né? Isso daí faz com que a gente possa escolher vizinhanças simétricas da identidade, né? Você pega uma vizinhança aí qualquer da identidade, a inversa dela é uma vizinhança da identidade, né? Então, inverter é um homeomorfismo, significa quase que isso aqui, né? Quando você tem um cara que é vizinhança de alguém, você inverte, esse cara passa a ser vizinhança lá do, né? Então, se alguém é vizinhança de A, você inverte ele, a inversa passa a ser vizinhança da inversa de A, né? Na verdade, a rigor é isso. Porque a inversa leva a A em inversa de A e leva essa vizinhança naquela vizinhança. Como é um homeomorfismo, então leva e traz vizinhanças, né? Isso aqui a gente não usa muito não, a gente usa mais esse ali de cima, quando é a identidade, porque a inversa da identidade é ela mesma, né? Então, eu peguei uma vizinhança qualquer da identidade, fiz a inversa dela, tenho outra vizinhança da identidade. Faço a interseção das duas, eu tenho outra vizinhança da identidade, porque a interseção finita de vizinhanças é vizinhança, né? E a interseção de V com a inversa de V é uma vizinhança simétrica, quando você inverte, ela não muda, né? Então, no final das contas, uma vizinhança qualquer contém uma vizinhança simétrica, né? No final das contas, as vizinhanças simétricas formam uma base de vizinhanças para esse filtro de vizinhanças da identidade, né? As vizinhanças simétricas da identidade. Isso aqui significa que toda vez que você vai tomar um conjunto lá, um aberto, um não sei o que, você pode tomar ele simétrico. É essencialmente isso. Inclusive, tem que mostrar também, mas como é o homeomorfismo, leva abertos em abertos. Então, você, além de poder tomar uma vizinhança simétrica, você pode tomar uma vizinhança simétrica aberta, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui não. Mas por último, a última coisa que é muito parecida com aquela coisa do epsilon sobre 2 é você ter essas vizinhanças aqui. Sempre que você tiver uma vizinhança da origem, tipo uma bola de raio epsilon, você consegue uma vizinhança menorzinha, que se você der 2 pulos lá dentro, ou seja, uma bola de raio epsilon sobre 2,
você der 2 pulos lá dentro, você não sai dessa vizinhança V, né? A ideia é essa. Só uma observação é que quando eu ponho assim o produto de W com W, pode ser qualquer elemento de W com qualquer outro elemento de W, né? Eles não são iguais, né? Então, é como pular mesmo, né? Você pode multiplicar, sair da origem e ir para cá, multiplicando por um W, e daqui pular para o próximo, multiplicando por outro W, né? Quando você faz essas duas coisas, você não sai de V, né? Então, isso aqui, igualzinho lá com espaços vetoriais topológicos, é só consequência do fato do produto ser uma aplicação contínua, e aí você pega a imagem inversa desse V, vai conter um quadrado lá, um retângulo em volta da origem, você achata mais esse retângulo, transforma ele num quadrado, e as laterais desse quadrado são esse W aí, né? Essas são as principais propriedades da topologia, dos grupos topológicos. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, é só uma observação, mas quando a gente está falando de espaços métricos, se eu tenho uma bola centrada num ponto e uma bola em outro lugar centrada em outro ponto, a gente consegue comparar, né, porque essas bolas têm um raio. Então, você pode dizer se uma vizinhança é grande ou se é pequena, dependendo do tamanho da bola que ela contém, né? E aí a gente consegue comparar vizinhanças daqui com vizinhanças de um outro ponto que não tem nada a ver com a história. Nem em espaço topológico, de um modo geral, isso não existe, né? Saber que tem uma vizinhança aqui e uma vizinhança de outro ponto, você não tem essa noção de qual que é maior, né? Qual que não é maior. E aqui nos grupos topológicos a gente tem, porque tudo vem da origem. Então, você tem uma vizinhança de um ponto, uma vizinhança de outro ponto, você consegue trazer todo mundo para a origem por esse tipo de translação e comparar, né? Isso traz uma noção de uniformidade nas coisas. Você pode comparar se uma sequência que converge para um determinado ponto converge tão rápido quanto uma outra que converge para outro ponto, né? Como é que você vai saber se é tão rápido, né? Quanto? Você pega uma vizinhança lá e vê quanto tempo leva para entrar. Pega uma vizinhança desse outro, mas a mesma, você translada ela e vê quanto tempo leva para entrar, né? Então os grupos topológicos, eles têm essa noção de uniformidade parecida com os espaços métricos, né? E eles têm também essa noção do epsilon sobre 2, também parecida com os espaços métricos. A generalização disso é uma coisa que se chama estrutura uniforme, né? Que é você conseguir isso, você conseguir essa operação tipo de epsilon sobre 2, conseguir uma vizinhança menor, que se você der 2 pulinhos você não sai da outra que você não quer sair, e você tem essa coisa de conseguir comparar o daqui com o de lá, né? Então, mesmo não tendo um epsilon, a gente consegue as duas coisas em grupos topológicos. Certo? Agora, a gente já falou sobre isso em espaços vetoriais topológicos, eu vou só mencionar, mas a gente vai usar esse item 3 aqui. E aí a gente consegue mostrar que para um grupo topológico ser de Hausdorff, basta garantir que ele é T0, ou seja, que os pontos não são indistinguíveis, né? Dados 2 pontos quaisquer, o que a gente quer é uma vizinhança de cada um e essas vizinhanças não tenham interseção, né? Mas se a gente tem que o espaço é T0, dados 2 pontos quaisquer, vai ter um deles, eu não sei qual, mas vai ter um deles que tem uma vizinhança que não contém o outro, né? E aí eu vou chamar esse que tem a vizinhança de A e o outro de B. E a gente consegue escrever essa vizinhança de A como sendo A vezes uma vizinhança da origem, né? E a gente sabe que a vizinhança da origem tem aquela coisa, tem uma vizinhança menorzinha, um W, que o W vezes W continua lá dentro, né? Então, essencialmente é isso aqui. B não está nessa vizinhança menorzinha que A vezes o W vezes W, né? E aí, como mostrou o André do futuro naquele outro vídeo lá,
e aí ele parece que salvou o mundo e tal, mas você pode passar esse W para o lado de lá, e aí fica assim, esse cara não tem interseção com aquele, né? Então a nossa conclusão é essa aqui. Ou seja, eu consegui uma vizinhança de B, porque isso aqui é uma vizinhança do zero, uma vizinhança de A e elas não têm interseção. Então a gente está num espaço de Hausdorff, né? Foi só mostrar que era T0 e a gente concluiu que era Hausdorff, exatamente como a gente fez com os espaços vetoriais topológicos, né? Uma outra propriedade dos grupos topológicos, bem simples também, é a seguinte. Só uma observação aqui, muito simples, é a seguinte. A gente tem um grupo topológico, como a topologia tal. Eu peguei um aberto e um subconjunto qualquer do grupo. E aí eu multipliquei os dois, dá um aberto. Tá? Multiplicar os dois é o quê? Pegar um elemento de cada conjunto e multiplicar todo mundo, né? E isso aí dá um conjunto grandão, né? E esse conjunto é aberto, basta que um deles seja aberto, né? A demonstração é muito simples. Em vez de escrever esse produto como sendo todos os elementos, um vezes o outro, né? Um de B, um de A, um de B, um de A, todas as combinações possíveis, eu vou escrever assim, olha só. Eu vou deixar o A lá como ele está e vou pegar o Bzinho e fazer esse produto Bzinho vezes A, né? Como a gente já viu, essa coisa de você multiplicar a esquerda por um elemento fixado, no caso esse Bzinho, é um homeomorfismo, né? Leva abertos em abertos e traz abertos de abertos com operação inversa, né? Então, esse produto aqui é formado só por abertos. Bzinho vezes Azão é um aberto de G, né? E isso aqui, então, é uma união de abertos, e união de aberto é aberta, né? Então esse cara aqui é aberto. O outro é a mesma coisa, só que o Bzinho vai ficar do lado de lá, né? E da mesma forma que multiplicar por um elemento fixado à esquerda é homeomorfismo, à direita também, pelo mesmo motivo, é homeomorfismo. Certo? A gente vai usar isso aqui daqui a pouquinho, depois do intervalo.